Ontem pela noite, o Senhor me trouxe uma palavra à memória. Eu vou voltar um pouquinho naquilo que a Ana começou a falar aqui no início. João Batista, a voz que clama no deserto, foi um homem que deu a sua vida para anunciar a vinda do Senhor Jesus, do Messias. Foi um homem que foi um profeta naquela geração, que anunciou o tempo da visitação, o tempo da visitação de Deus. E foi alguém que teve a sua cabeça cortada. E o interessante é que o ministério de João Batista foi um ministério tão tremendo, tão maravilhoso. Mas a coisa mais tremenda que me chama a atenção no ministério de João Batista é que ele soube reconhecer o Senhor Jesus como o Messias, o prometido de Deus. E ele soube reconhecer quando o tempo do seu ministério havia acabado. Ele soube reconhecer o seu lugar. E lá em João, no capítulo 3, se nós lermos lá, você vai ver que João Batista, ele diz o seguinte: estavam entrando em atritos, os discípulos dele estavam falando com ele: olha, tem esse cara aí chamado Jesus, e ele está batizando mais pessoas do que você. E João disse para aqueles homens: olha, ele é o ungido de Deus, ele é aquele sobre quem eu tenho pregado, sobre quem eu tenho falado. E ele disse uma frase tão tremenda e que me fala tanto ao coração. Ele disse o seguinte: quem possui a noiva é o noivo. O convidado do noivo se alegra na hora do casamento. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, querido, amado do Senhor Jesus, quem tem a noiva é o noivo. Imagine você está ali numa cerimônia de casamento. Vem cá, Bel. Vem cá, Clay. Tem mais alguém aqui do Mudança? Fazendo a sua posição aqui. Você é o amigo do noivo. Você está aqui, o noivo e a noiva. O noivo está esperando a noiva no altar. E a noiva está entrando. Mais para frente ali. Amigo do noivo, sentado no banco. A noiva está entrando na igreja com o pai. Faz de conta que eu sou o pai da noiva, tá? E de repente tem um carinha no meio do caminho, mala a beça, querendo chamar a atenção da noiva. Ei, psiu, ei, olha aqui, psiu, ei, olha aqui, ei, tudo bem? Querendo passar uma cantada na noiva na hora do casamento. Imagina como é que o noivo vai se sentir, gente. Complicado, né? A Ana falou disso aqui. Pode ir lá, gente, obrigada. Mas eu só quis fazer isso aqui para mostrar para você como é que o Senhor Jesus se sente quando eu e você não reconhecemos o nosso lugar. Nós também somos a noiva do Senhor Jesus, ministros e ministras de louvor, de dança, de teatro, de artes.
Nós somos também a noiva, mas nós somos também o amigo do noivo, porque o Senhor tem nos chamado para anunciar a sua chegada, anunciar a vinda do Senhor Jesus, anunciar que mais uma vez o tempo de visitação é chegado sobre a igreja. Mas quando nós não reconhecemos a nossa posição e começamos a querer chamar a atenção da noiva para nós, chamar a atenção da igreja para nós, ao invés de anunciar a ela o Senhor Jesus, ao invés de conduzi-la ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus se sente como que traído. Mas em nome de Jesus, que não haja no nosso coração a intenção, o desejo de roubar a noiva, roubar a atenção da igreja para nós, mas que o nosso foco seja de conduzir os olhares ao Senhor Jesus, conduzir os olhares ao Senhor Jesus, conduzir os olhares ao Senhor Jesus, conduzir o olhar da noiva, o amor da noiva, o elogio da noiva, da igreja, ao Senhor Jesus, ao Senhor Jesus. Os elogios não pertencem a nós, não pertencem a nós. A sua voz maravilhosa que o Senhor te deu não pertence a você, pertence ao Senhor Jesus. Não queira pegar um pedacinho para você, um pedacinho da glória de Deus para você, um pedacinho do elogio para você. Não fique na frente. Você está num lugar perigoso. Se você está fazendo isso, você está se colocando num lugar de perigo, porque você está lidando com a glória de Deus. Quem está à frente ministrando está lidando com a glória de Deus. E quando nós lidamos com a glória de Deus, nós precisamos ter temor no nosso coração. Deus é um Deus de misericórdia e de graça, mas Deus também é um Deus de justiça. E o cálice de Deus vai entornar sobre a injustiça no Brasil. E vai começar aqui dentro de casa, aqui na igreja. Deus está derrubando os ídolos do Brasil, mas primeiro vai começar aqui dentro da igreja. Se você tem se colocado numa posição e quer receber a adoração dos homens, tome cuidado. Você pode ser derrubado se você não se arrepender. Feche os seus olhos nessa hora. Peça ao Espírito Santo para sondar o teu coração, sondar as suas intenções. Qual a sua intenção quando você sobe na plataforma? Será que a sua intenção é de mostrar a sua voz, mostrar a sua técnica para as pessoas, chamar a atenção para você, ou levá-las a olhar para o Senhor Jesus? Qual a sua intenção? Será que a sua intenção é ouvir das pessoas: ah, como você é ungido, você é tão ungido? Será que você tem desejado ouvir os elogios da noiva do Senhor Jesus? Chamar a atenção dela. Mas em nome de Jesus, hoje é tempo de se arrepender. Hoje é tempo de lidar com a glória de Deus com reverência. Com reverência. Com reverência. E se você de alguma forma, todos com os olhos fechados nessa hora, se de alguma forma você sente no seu coração, eu queria que ninguém olhasse para ninguém agora, que ninguém observasse nesse momento. Se você sente no seu coração que lá no fundo existe alguma intenção de aparecer, se mostrar,
Quero que você saia do seu lugar e venha à frente. Olha, esses são tempos em que Deus está nos levando à transparência, sabe? Eu tenho que vigiar o meu coração todo dia, toda hora, porque eu tenho uma obrigação para com o meu Deus. A obrigação de ter mãos limpas e coração puro o tempo todo. E se o seu coração de alguma forma se sente dessa maneira, se de alguma forma você está desejando a noiva do Senhor Jesus, desejando os olhares da noiva, em nome de Jesus, saia do seu lugar e venha à frente, receba cura nessa hora, receba cura nas suas emoções, receba cura. O Senhor Jesus é aquele que te satisfaz. Você não precisa ouvir elogio de mais ninguém. Jesus olha para mim todos os dias e me diz: filha, como você é linda, como você é maravilhosa, como a sua voz é maravilhosa. Eu desejo a sua voz, amada minha, filha minha. Canta para mim, filha, porque a tua voz para mim é doce. Todos os dias o Senhor Jesus me diz isso. Eu só preciso parar para ouvir. Eu não preciso receber a afirmação dos homens. Jesus é o nosso tudo. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu amor, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio, eu anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti, Senhor. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio, eu anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Talvez o seu talento seja um ídolo para você. Seja um ídolo.
A minha voz costumava ser um ídolo para mim. E eu costumava usar a minha voz para ser vista pelas pessoas. Eu estou aqui te confessando meu pecado. Eu não conhecia o amor de Deus. Embora eu tenha sido criado dentro da igreja, eu necessitava ouvir elogios, porque eu odiava a mim mesma, odiava tudo que eu era, e eu usava a minha voz, não para levar as pessoas a olhar para Deus, mas para as pessoas ouvirem dizerem: poxa, você canta muito. Mas em nome de Jesus, toda necessidade de ouvir elogios dos homens foi quebrada da minha vida. Eu fui liberta. Eu fui liberta. Eu fui liberta. Eu era escrava. Eu era escrava. Eu era escrava. Eu achava que eu tinha que ser alguma coisa para as pessoas verem. Mas eu descobri que Deus me ama do jeito que eu sou. Ele me ama. Ele me ama. Jesus me ama. Ele me ama. Eu sou preciosa aos seus olhos. Não por aquilo que eu faço, mas porque Ele escolheu me amar. Ele escolheu me amar. Meu talento, tudo que eu tenho, eu ofereci a Ele, eu entreguei para Ele. Aquilo que era um ídolo na minha vida antes, eu entreguei para o Senhor Jesus. Eu dei para Ele de presente e disse: Senhor, não fui eu que fiz a minha voz, não fui eu que fiz, foi o Senhor. Se você precisa entregar o seu talento ao Senhor hoje, se o seu talento tem sido um ídolo na sua vida, entregue ele ao Senhor nessa manhã. Entregue ele ao Senhor nessa manhã. Entregue o seu talento ao Senhor nessa manhã. Se você ainda não veio à frente, e se você está se sentindo assim, se sente o coração queimar, vem à frente. Vem à frente. Se o seu talento é um ídolo para você, se a sua voz é um ídolo para você, saia do seu lugar, vem aqui para frente. Você vai ser liberto nessa manhã. Você vai ser liberto nessa manhã. Deus está trazendo juízo e justiça sobre o Brasil. E esse juízo e essa justiça vão começar por mim e por você. Mas, Senhor, nós não queremos, Senhor. Não queremos ser encontrados, Deus, em falta. Não queremos, Senhor. Oh, Deus, se eu, de alguma forma, por algum motivo, por algum motivo nós temos, Senhor, roubado a atenção da Tua noiva, Deus, com o ministério de louvor e adoração, Senhor, na Igreja Batista da Lagoinha, dos núcleos. Oh Deus, se por algum motivo nós temos roubado a atenção da Tua noiva, nós nos arrependemos nessa manhã, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. Oh Deus, nós nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos por termos os nossos talentos como que para nós, para servir ao nosso ego, e muitas vezes não para servir ao Senhor.
Perdoa-nos, Senhor. Nós te oferecemos, Senhor, o nosso talento. Nós te entregamos, Senhor. Mais uma vez eu te entrego a minha voz, Senhor Jesus. Eu te entrego, Senhor. É tua, é tua. É para ti, Senhor. É para ti, Senhor. Oh, entregue para o Senhor Jesus. Você é instrumentistas, se vocês ainda não estão à frente, se existe isso no seu coração, peça ao Espírito Santo para te trazer arrependimento nessa manhã, porque Deus vai trazer juízo sobre os ladrões da noiva, sobre os ídolos. E vai começar na igreja, não vai começar lá no mundo. Deus vai trazer juízo sobre os ídolos do Brasil. Não seja você, que não seja eu, que não sejamos nós. Você que é músico, você tem necessidade de se mostrar, em nome de Jesus, se arrependa nessa manhã. Em nome de Jesus, meu irmão, entregue para o Senhor. Entregue para o Senhor o seu instrumento, o seu dom. Entregue para o Senhor. É dele, não é seu, não é para você. Não é para ser utilizado para você, é para o Senhor. É para o Senhor. É para o Senhor. É para o Senhor Jesus. 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 Se você precisa ser curado na sua alma, o curador está aqui. O curador está aqui. O Senhor diz: eu sou o Deus que te cura. Eu sou o Deus que te sara, que sara o teu coração, que sara a tua alma, os teus sentimentos. Ele é o Deus mais do que suficiente.